Voltamos com o nosso programa, tendo a honra, o prazer, a satisfação de receber a doutora Maitê Pimentel. Muito obrigada. O prazer é todo nosso e vamos falar sobre doença celíaca. É intolerância ao glúten? Você sabe que isso cria uma confusão na cabeça de todo mundo, porque uma coisa é você ter celíaca, que é uma intolerância ao glúten, mas de origem genética, então tem cromossomo envolvido e aí a pessoa nasce já com isso. Existe uma coisa que é intolerância ao glúten não celíaca, então a pessoa estufa a barriga, dá gases, se sente mal com coisas do glúten, mas não é genético e não tem desenvolvimento de outras coisas no corpo, e alergia. Então, ó, para simplificar, alergia é o quê? A pessoa entra em contato com o glúten, ela tem o quê? Fica vermelha, pode dar edema de glote, pode parar a respiração, então não pode nunca entrar em contato. Perigoso. A pessoa morre, né? Quando tem intolerância ao glúten, celíaco ou não celíaco, os sintomas são parecidos. Então a pessoa tem distensão abdominal, gases, flatulências, às vezes náusea, e isso é o sintoma intestinal. Só que quando a pessoa é celíaca, além do processo inflamatório do digestivo, a gente tem sintomas extraintestinais. Então ela pode ter, porque é uma doença autoimune também, você vai desenvolver anticorpos que vai ter infertilidade, que pode dar baixa estatura, que pode não absorver os alimentos, ter uma osteoporose grave, pode dar lesões na pele, queda de cabelo. Muitas mulheres que têm fraqueza, queda de cabelo e não descobrem a causa, pode ser doença celíaca. Que coisa, não? Levando até casos mais graves de linfoma, câncer de intestino. Então, doença celíaca, ela precisa de um cuidado maior, né? E o que não é celíaco, ele pode ter os gases, distensão, não absorve vitamina, mas não chega a ser casos mais graves que a gente tem. E esses são os sintomas? Então, o que você que pode, às vezes, entrar em contato com centeio, cevada, o trigo e acontecer? Você não digere bem. Então, parece que a barriga fica com gases, inchada, e aí dá um pouco de náusea e dá um pouco de fraqueza também. As flatulências, tem pessoas que têm diarreia, mas tem muitas pessoas que têm constipação. Então, existem os dois casos. A queda de cabelo, como eu falei, manchas na pele herpetiformes, são vermelhinhas, e a infertilidade nos casos dos celíacos. Doutora Maitê, a mesma pessoa pode ter constipação e diarreia? Pode. Perfeita observação. Por quê? Como a gente tem alterações da absorção intestinal, então as vilosidades do intestino, elas estão todas inflamadas. Então, alguns alimentos podem ser mais osmóticos, puxam líquido e a pessoa tem diarreia, e alguns alimentos vão prender mais. Tá. Então, isso acontece. Indo para a prática, nós temos aqui alimentos proibidos e os permitidos. Isso. Vamos lá? Vamos lá, então vai. Aqui. Vamos aqui nos permitidos, né? Então, se a gente pensar que celíaca é a cevada, trigo, o glúten, ele tem tudo que a gente tem o quê? Que a gente vai falar dos errados, industrializados, tudo. Mas se a gente pensar, tudo que é da natureza, vegetais, legumes, as proteínas, a gente pode comer, é as coisas da natureza. Então, mas o trigo não pode. O trigo não pode, que é da natureza. Tá. Né? Então, fruta. A gente trouxe a maçã, mas pode ser qualquer tipo de fruta. Tá. Né? A gente tem o que também? Arroz. Arroz. Então, muita gente, o arroz confunde, né? Mas até o leite de arroz, coisas que tem bastante derivados de arroz, a gente pode comer. Então, pode arroz e feijão? Pode. Milho? Milho é outro grãozinho que é importante a gente comer, porque tem o carboidrato e tem vitaminas importantes. Inhame e mandioca. Então, a gente pode também usar esses. Que são boas opções para substituição, né? Desculpe interrompê-la. Eu trouxe os que são mais duvidosos, que as pessoas têm muitas dúvidas. Tá. Agora, verduras, legumes, pode comer Liberou. de tudo, né? O que não pode? Não pode. Industrializados. Então, tudo que é bolacha, salgadinho, os embutidos, então salame, salsicha, cerveja, tem gente, cerveja, mas tem maltes, tem cevada que não pode, muitos uísques também tem, então tem que tomar cuidado, maionese, ketchup, patês, tudo que é meio misturado também não pode. E o que a gente tem que tomar cuidado? Achocolatados com as crianças, tá? Que elas pedem bastante, mas achocolatados eles têm também carboidrato aí, tem o glúten junto. Doutora Maitê, por que os embutidos? Os embutidos, para fazer o processo deles, eles precisam dessa massinha. Por exemplo, até maquiagem tem glúten.
Para dar liga. Para dar liga, né? Que coisa. Então, salgadinhos, bolachinhas. Então, por exemplo, a intolerante pode usar maquiagem que tenha glúten, mas o alérgico... Não pode. Não pode. Porque aí vai desenvolver também alergia, por mais que seja externo, não seja pela boca. Tá. Mas toda a embalagem, elas têm. Alimento contém glúten ou não contém glúten. Isso é... Hoje em dia, a vigilância, ela permite o quê? Que todos coloquem e também ela proíbe que você não dê informação nenhuma. Tá. Então, hoje em dia, todo rótulo de alimento tem essa informação. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa. Peço um minutinho da sua paciência. Perguntas do pessoal de casa para a doutora Maitê Pimentel. Vamos à primeira. É enviada pela Letícia Reis. Quando como pão, sinto que meu abdômen fica muito inchado. Não sei se tenho intolerância ao glúten. Quais exames devo fazer? Perfeito, que é a grande dúvida de todo mundo, né? Será que isso me faz mal mesmo ou não é? Como que a gente fecha o diagnóstico de doença celíaca ou intolerância ao glúten? O diagnóstico final é quando a gente faz uma biópsia do intestino delgado e as microvilosidades do intestino estão achatadas e tem processos inflamatórios. Então é por endoscopia, depois de ingerir bastante glúten, que você tem esse diagnóstico. Mas existem exames de sangue, que são os anticorpos, chamados antigliadina, antiendomísio e antitransglutaminase, que se vierem positivos é uma grande chance, uma sensibilidade de ser 80% a 90% positivo. E mais do que isso, nós temos o teste genético, tá? Então, o alelo HDLA QD2 e 8, ele pode sim ser positivo em doença celíaca. Agora sim, ele é um exame mais específico do que sensível. O que isso quer dizer? Se você tem uma suspeita altíssima, por exemplo, seu filho, 2, 3 anos de idade, você é celíaco, você fala, pode ser? Se esse teste vier negativo, o genético, você sabe que ele não é. Tá. Porém, se esse teste vier positivo, 30% da população pode ter e não ser celíaco. Confunde muito o médico, por isso que é um diagnóstico difícil de ser feito e a gente tem que, às vezes, usar de todos os métodos, fazer uma alimentação com glúten, fazer a biópsia, fazer marcador antes e depois... É uma investigação. Para fechar, porque se for celíaco, isso, como a gente falou, tem consequências extraintestinais. Então, para uma criança, baixa estatura, vai ter alterações do crescimento e da inteligência, captação de vitaminas cerebrais na fase de formação. Para mulheres, às vezes até infertilidade. Então, vale o diagnóstico ser perfeito para a gente fazer um tratamento. Sem dúvida. Próxima pergunta enviada pela Carol. Eu tenho doença celíaca e meu filho, que tem 2 anos de idade, sem sintomas. Ele pode desenvolver? Perfeito, que é como a doença celíaca, ela tem a ver com genética, sim, 20% a 30% dos familiares de primeiro grau podem ter, né? E nessa fase, Carol, é muito difícil de fazer o diagnóstico. Por quê? Os anticorpos às vezes não tão positivos, você tem que ter uma carga muito alta de glúten para desenvolver o anticorpo. Muito pequenininho. Pequenininho, e ele não comeu ainda muito glúten na dieta. E às vezes confunde muito com quem tem intolerância a leite, proteína do leite, que também inflama a barriguinha da diarreia, né? Então, pessoas que têm celíacos na família, pessoas que têm diabetes tipo 1 na família, síndrome de Down na família, tumor de Wilms, é uma doença dos rins, que a gente tem algumas doenças, autoimunidade de Hashimoto, tem que pensar em doença celíaca. E você, Carol, que mãe tem filho, daqui a pouquinho tem que fazer sim os exames no teu menino. Próxima pergunta é enviada pela Renata. É verdade que a doença celíaca pode evoluir para um câncer? É verdade, isso parece estranho, mas existem relatos cientificamente de que linfoma de intestino tem sim a ver com doença celíaca, tá? Não a intolerância ao glúten não celíaca, mas a celíaca sim. Então, não fiquem, eu vou comer glúten, porque só vai distender, só vai dar uma diarreia, mas eu vou comer. Quando a gente é celíaco e come alguma coisa que inflama o intestino, demora de 3 a 6 meses para o epitélio dessas células. Meses. Então, assim, não vale a pena, às vezes, um bolo só porque teve a vontade. Você vai ter consequências no futuro. Por muito tempo, Por muito tempo. Próxima pergunta enviada pela Yara. É verdade que diabetes pode causar doença celíaca? Olha só, diabetes não causa celíaca, mas a gente sabe que dos diabéticos tipo 1, que é uma doença autoimune, que agride o pâncreas, 8% também tem doença celíaca, por ser uma doença também com anticorpos de imunidade. Outra coisa,
Os diabéticos tipo 2, eles têm uma dieta parecida com o celíaco, porque tem que tirar carboidrato, tem que evitar, porque carboidrato é 32% açúcar. Não que eles sejam celíacos, mas às vezes também uma dieta fica um pouco parecida. Mas diabetes tipo 1 tem sim a ver com doença celíaca. Tá. Mais uma. Beth. A doença celíaca não tem cura, Beth? É triste falar isso, né? Mas não tem cura. Então, qual que é o tratamento da doença celíaca? É retirar totalmente os alérgenos ao intestino, tirar totalmente o glúten da sua dieta, né? A gente pode, por exemplo, usar de probióticos, coisas para melhorar a flora intestinal, que chama disbiose. A gente melhora a imunidade do paciente com outras substâncias, selênio, zinco, mas aí é para melhorar todo o sistema imunológico e não que a gente vá curar a doença celíaca. Tem que conviver, aprender a conviver com ela. Aprender a conviver. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br, Instagram, @Maitê_endócrino, Maitê, M-A-I-T-H-E. Maitê, _endócrino. Sempre um prazer recebê-la. Muito Até a próxima. obrigada, Regina.